boa noite. Veja na edição de hoje do nosso jornal. Polícia Federal prorroga o prazo para a renovação do registro de armas. Quadrilha especializada no arrombamento de caixas eletrônicos é presa em Pernambuco e Espírito Santo. Pesquisa vai avaliar a qualidade do ar no Recife. Devotos prestam homenagens a São Pedro, o padroeiro dos pescadores. A polícia ainda não tem pistas dos 5 suspeitos de assaltar a agência do Citibank hoje à tarde na Ilha do Leite. Eles renderam os vigilantes e fugiram levando 2 armas e uma quantia não divulgada pela polícia. Ninguém ficou ferido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. Serão encaminhadas amanhã à Bahia 5 pessoas presas em Pernambuco, acusadas de pertencer a uma quadrilha de assaltantes de caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Federal, o grupo seria responsável por sacar pelo menos R$700 mil. Os acusados foram apresentados na Delegacia de Repressão ao Narcotráfico. Marcelo Gomes Salvino, Diógenes Belarmino Farias, Eliandro Lima de Souza e Elisângela Gomes Salvino foram presos hoje em casa nos bairros do Ibura e Barra de Jangada. A Operação Alagoinhas é uma ação das polícias civis da Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. O grupo é acusado de arrombar caixas eletrônicos em pequenos municípios da Bahia. A polícia calcula que a quadrilha sacou pelo menos R$700 mil. Na casa de Elisângela, no bairro do Ibura, foram encontrados vários aparelhos eletroeletrônicos, incluindo TVs de plasma, celulares, além de munições. Foram apreendidos também 3 veículos. Segundo a polícia, a quadrilha era liderada por um homem identificado apenas como Alexandre, marido de Elisângela. Além dos 4 acusados, a polícia prendeu também Patrícia Oliveira no bairro de Prazeres. Outros 3 integrantes da quadrilha, incluindo o líder Alexandre, foram presos no Espírito Santo. De acordo com o gerente da Polícia Especializada, Oswaldo Moraes, os acusados devem ser indiciados também por lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro consiste justamente quando o criminoso pega o dinheiro, investe em mobílias, investe na compra de equipamentos, de automóveis, né? E esse mesmo dinheiro depois ele revende esses objetos por um valor menor. Então aquele dinheiro inicialmente produto do crime passa a ser um dinheiro limpo com a venda desses objetos que ele adquiriu por um valor de mercado e vende por um valor inferior ao de mercado. O nome do homem preso no Espírito Santo, acusado de liderar a quadrilha, é Alex Silva da Rocha. O imóvel de número 395, na Rua do Imperador, bairro de Santo Antônio, foi parcialmente interditado hoje por técnicos da Codecir, Coordenadoria de Defesa Civil do Recife. Ontem à noite, parte da coberta do prédio desabou. Técnicos da Codecir vistoriaram o local hoje e concluíram que há risco para quem circula na área. Parte do pavimento térreo, onde funciona uma loja, também está interditado. O responsável pelo imóvel foi autuado pela Diretoria de Controle Urbano e terá que fazer um escoramento emergencial dos andares e as reformas necessárias no prédio. Uma pesquisa coordenada pela Universidade de São Paulo vai analisar a qualidade do ar em 6 capitais brasileiras. Recife é uma delas. Aqui o trabalho é realizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Todos os anos, bilhões de toneladas de gases poluentes são lançados no ar em todo o planeta. Um dos maiores responsáveis são os veículos. 40% da poluição do ar é causada por eles. Para descobrir a gravidade desse problema aqui no Recife, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco participam desde o começo do mês de um estudo nacional que pretende medir a qualidade do ar. Todos os dias, sempre no mesmo horário, às 4h30 da tarde, eles trocam um filtro que fica dentro deste equipamento. Com a ajuda deste outro aparelho, uma espécie de bomba, o equipamento passa um dia inteiro sugando o ar. 24 horas depois, o filtro, que era branco, muda de cor por causa da poluição. A gente coloca nesse recipiente, a gente guarda eles na geladeira para manter essa temperatura. Inclusive os filtros que não foram colocados ainda estão lá no mesmo local, para manter no mesmo ambiente. E a gente espera até que a equipe de São Paulo
peça para a gente enviar. A pesquisa é coordenada pela Universidade de São Paulo, a USP. A professora da UFPE, Elizabeth da Silveira, diz que o estudo vai durar 1 ano aqui no Recife e em outras 5 capitais. E explica que será possível descobrir as partículas do ar que prejudicam a saúde das pessoas. A gente vai ter condição de avaliar como o clima está trabalhando atuando nessas partículas, quer mais chuva, menos chuva, poeira, a própria fumaça do São João, a umidade mais alta, bem, tudo isso interferindo de formas adversas no decorrer do ano. Na segunda semana de julho, as 30 primeiras amostras coletadas por pesquisadores da UFPE vão ser encaminhadas à Universidade de São Paulo. O material passará por uma análise de conteúdo que vai identificar as partículas de poluição do ar. Ainda não há data para a divulgação do resultado final. E a poluição do rio Capibaribe foi a causa da morte dos peixes encontrados mortos na última quarta-feira no cais do Porto do Recife. A conclusão foi da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, CPRH, que divulgou hoje o laudo técnico. O documento apontou ainda as influências da maré, que sofreu pouca variação nos últimos dias. As chuvas fortes registradas esta semana aumentaram o nível de poluição da água, o que diminuiu a oxigenação para os peixes. Em instantes, prazo para o recadastramento de armas de fogo é prorrogado. E uma entrevista sobre o Estatuto do Desarmamento. A gente volta já. A Polícia Civil de São Paulo já tem o retrato falado de um dos suspeitos de assassinar um casal recifense na última terça-feira, durante uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, o acusado aparenta ter cerca de 14 anos. Outros 3 homens teriam participado do crime. Glauber Alexandre Paiva, de 37 anos, e Marta Sena de Oliveira, de 30, moravam há 1 ano em São Paulo e foram mortos a tiros pelos assaltantes na frente do filho de 7 anos de idade. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. As aulas perdidas durante a greve dos professores municipais vão ser repostas de 4 a 13 de julho. O calendário foi divulgado hoje pela Prefeitura do Recife. Durante os 9 dias de greve, cerca de 135 mil estudantes ficaram sem aulas. E a partir da próxima segunda-feira, os alunos das 58 creches e 215 escolas da rede municipal de ensino vão poder participar de oficinas de música, arte, dança, além de atividades recreativas. O projeto Férias, Vídeo e Leitura tem o objetivo de preencher o tempo livre dos estudantes durante as férias. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local onde o aluno estuda. Foi prorrogado o prazo de recadastramento para quem possui armas de fogo em todo o país. A data limite, que seria na próxima segunda-feira, dia 2, foi estendida até o dia 31 de dezembro. No Hospital da Restauração, maior emergência do estado, até o dia 27 deste mês, 874 pessoas deram entrada com ferimentos por arma de fogo. Dados da Secretaria de Defesa Social revelam que em Pernambuco foram 1.745 mortos. Segundo o chefe da emergência do Hospital da Restauração, Aurelino Cândido, este quadro eleva os gastos dos hospitais. As lesões por arma de fogo, elas têm a tendência de ser mais graves, de atingir mais órgãos internos e também atingir mais o sistema nervoso central. Isso leva à necessidade de cirurgias mais complexas, né, de exames complementares mais complexos, como, por exemplo, tomografia computadorizada, e de um tratamento mais prolongado. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, afirma que a venda ilegal de armas é uma das principais causas dessas mortes e chama atenção para a necessidade do recadastramento das armas. Ele lembra também que quem não cumprir o prazo, que termina no dia 31 de dezembro, estará sujeito a punições. Pena para quem estiver portando esta arma sem o registro, ela varia de 2 a 4 anos de reclusão. Segundo Giovanni, Pernambuco tem 150 mil armas registradas. Dessas, 1.200 já foram recadastradas.
O recadastramento deve ser feito no site da Polícia Federal. Após o preenchimento dos dados pessoais, o cadastro é concluído na Polícia Federal com a apresentação das certidões negativas da Justiça e do pagamento da taxa de R$ 380. O site da Polícia Federal é o www.dpf.gov.br. O telefone da Polícia Federal em Pernambuco é o 21 37 40 60. E a renovação periódica do registro de armas está prevista no Estatuto do Desarmamento, que está em vigor desde dezembro de 2003. O objetivo era diminuir os crimes por arma de fogo no país. Uma campanha iniciada em 2004 para desarmar a população já recolheu milhares de armas. Eu converso agora com a Procuradora de Justiça, Eleonora Luna, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, como é que a senhora avalia esses 4 anos, desde que entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento? Bem, na prática nós temos visto que não tem resolvido muito essa questão, porque verdadeiramente quem tem o interesse de registrar suas armas são as pessoas de bem. Então essas pessoas têm o cuidado de registrar e de procurar ter tudo legalizado, de forma legalizada, embora que o porte atualmente ele é bastante restrito, né? São mais as autoridades públicas ou casos de pessoas físicas em situações excepcionalíssimas. Mas o fato é que ainda continua uma grande quantidade de armas que são ilegais. As feiras livres, né, que de vez em quando a própria imprensa noticia, que é a feira de troca-troca em que há armas. E também isso é um problema mais sério, é um problema que envolve até as próprias fronteiras do país. Nós sabemos que as nossas fronteiras, elas são muito pouco policiadas e a possibilidade, o país é de uma extensão territorial muito grande, então a facilidade de entrada dessas armas é também muito elevada. Então a senhora acredita que isso acontece porque o Estatuto ainda deixou brechas, no caso, para a comercialização ilegal dessas armas? Não, na verdade, no Brasil nós não temos falta de leis. Nós temos uma aplicação efetiva, uma falta de uma aplicação efetiva das leis. E também uma questão de uma vigilância, de uma maior investigação, de um maior cuidado nas nossas fronteiras, que é sabido que as nossas fronteiras elas são completamente sem policiamento, sem a presença das Forças Armadas. O país o Brasil é um país muito grande, então há toda essa dificuldade de controle. Agora, na verdade, está havendo uma falta digamos assim, de um controle mais efetivo de apreensão dessas armas, de evitar essas feiras de troca-troca, de evitar que essas armas circulem com com uma facilidade tão grande como ela está circulando. Tanto que estamos aí vendo a quantidade de homicídios, não é, com o uso de arma de fogo. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, na área da justiça, eu, além de ser professora, queria fazer uma retificação de direito penal e não de direito constitucional, mas eu também sou do Ministério Público. E a central de inquérito do Ministério Público, um grande percentual das denúncias oferecidas são de arma de fogo. Agora, nós tivemos, assim, alguns problemas nessas leis. Havia uma lei anterior, de 1997, e que já havia aumentado essas penas, porque anteriormente era uma simples contravenção e passou a ser um crime. Acontece que elevou-se a pena para o juizado especial criminal e esse posse de arma de fogo passou para o juizado especial criminal. Então não havia prisão e passou a ser um procedimento como se tratasse de um crime de menor potencial ofensivo. Só em 2003 é que as penas foram elevadas, né, e de uma certa maneira, com a elevação, muitos daqueles crimes saíram do juizado especial criminal. Um dos objetivos quando se implementou o Estatuto do Desarmamento era diminuir a criminalidade. A gente tem acompanhado que isso não tem acontecido. Então, a senhora acha que seria o caso de reformular o Estatuto ou tomar outros tipos de medidas? Não, porque um dos problemas no Brasil é imaginar que as leis penais são suficientes para resolver todos os problemas. Então, qualquer problema que surja, então vem uma lei para solucionar. Só que a lei penal, ela não pode solucionar todos os problemas. A lei penal, ela descreve qual é a conduta proibida e qual é a sanção penal. Então, é necessário que você tenha um processo penal ágil,
você tenha investigações, você tenha um país com uma maior vigilância, não é? E então essa parte do processo e da execução penal é que é um grande problema. Então sempre diz, não, o Código Penal está desatualizado, é de 1940. Não, de maneira nenhuma. O Código Penal, ele apenas descreve a conduta e diz que aquela conduta é crime e diz qual é a pena. Agora, é necessário que nós tenhamos procedimentos de investigação mais modernos, mais céleres, um maior controle. Agora, o Estatuto do Desarmamento, ele é importante, ele deve ser dessa maneira. Agora, ele só não resolve, é necessário que existam outras medidas para, junto com o Estatuto, poder diminuir essa quantidade de armas ilegais que transitam, porque são as armas ilegais que causam crime, não são os cidadãos que têm sua arma e que guardou em casa para uma eventualidade de ser agredido. Então, justamente por conta dessa ineficiência da segurança, é que levou a população a dizer não ao desarmamento, porque eles imaginavam, bem, os cidadãos de bens ficarão desarmados e os bandidos armados, né? Então, foi isso que, de uma certa maneira, levou a população a dizer não ao desarmamento. Ok, procuradora, muito obrigada por sua participação aqui no nosso jornal. Uma ótima noite para a senhora. O advogado pernambucano Renato Tibó foi nomeado para assumir a chefia do gabinete do governo do estado. Ele substitui Marcos Loreto, indicado pelo governador Eduardo Campos para uma das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do estado. Tibó, que é atual chefe de representação de Pernambuco em Brasília, chega ao Recife segunda-feira e deve tomar posse na quarta-feira. Renato Tibó tem 37 anos, é formado em Direito pela Universidade do Distrito Federal e já exerceu diversas funções técnicas e interministeriais. Febre e diarreia são sintomas comuns à maioria das viroses, mas é preciso cautela na hora do diagnóstico, porque estas também podem ser características do rotavírus, uma doença ainda pouco conhecida e que pode levar à morte, principalmente de bebês. Por isso, profissionais da saúde realizam testes para identificar os vários tipos da doença. Há uma semana, João Vitor, de 5 meses, apresentou diarreia e vômitos. Preocupada, a mãe, a auxiliar de serviços gerais Isaelma Xavier, procurou ajuda médica. Ele começou a ficar roxo, assim, bem branco, pálido. Aí eu socorri ele aqui. Sintomas que podem ser sinal de rotavírus. Nos casos mais graves, são necessários internação e tratamento com soro. As vítimas mais comuns são as crianças de até 2 anos de idade. Os médicos chamam a atenção para os sintomas e cuidados. Os maiores cuidados devem ser com a higiene, não é? Com a higiene da casa, dos alimentos, cuidado quando faz a limpeza de outras crianças, da evacuação de outras crianças, de não contaminar as mãos para não contaminar água ou alimentos. Os médicos alertam que o rotavírus é transmitido através da contaminação de água e alimentos pelas fezes da pessoa doente. Atualmente, existe uma vacina para os 5 tipos mais comuns de rotavírus que atingem a população e deve ser aplicada em crianças de até 6 meses em qualquer posto de saúde. Para ajudar a identificar os vírus que estão circulando na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde do Recife, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério da Saúde, estão desenvolvendo semanalmente, desde maio deste ano, um programa de vigilância em 2 hospitais municipais da capital. Segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica do Recife, Ana Antunes, a ideia é examinar 6 crianças por semana com menos de 5 anos. Iremos coletar agora de rotina, toda semana, 5 amostras de fezes de crianças menores de 5 anos residentes em Recife, que tenham precisado de soro venoso. Então, nessas crianças a gente vai coletar fezes para levar ao laboratório para tentar identificar o vírus que está circulando na cidade. Os hospitais pediátricos que fazem parte do projeto são o Cravo Gama, no bairro de Afogados, e o Helena Moura, na Tamarineira. Daqui a pouco, Procissão Marítima faz homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores. É só um instante. Futebol. Depois da derrota de ontem por 4-1 para o Sport, o treinador do Náutico, Paulo César Guzmão, pediu demissão hoje à tarde. Quem assume interinamente a equipe é o coordenador técnico Zé do Carmo.
A diretoria alvirrubra anunciou também a dispensa de 5 jogadores. O goleiro Gleger, o zagueiro Cris, o lateral direito Baiano, o meia Marcel e o atacante Beto. E hoje de madrugada a sede alvirrubra foi atingida por 3 tiros. As imagens do circuito interno do clube mostram 2 pessoas em uma moto efetuando os disparos. O caso vai ser investigado pela delegacia do Espinheiro. E 19 cambistas foram detidos ontem à noite durante o clássico entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro. Segundo a polícia, eles vendiam ingressos do programa Todos com a Nota, que tem comercialização proibida. Os cambistas foram encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor e vão ficar proibidos de frequentar estádios de futebol por 3 meses. Eles vão ter ainda que se apresentar à justiça em dias de jogos e prestar serviços sociais. O dinheiro da venda dos ingressos foi apreendido e vai ser doado a um programa social. A comunidade de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, homenageou hoje São Pedro com uma procissão marítima. A tradição é mantida há 56 anos. A homenagem a São Pedro começou pelas ruas de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Homens e mulheres acompanharam o andor com a imagem de um dos apóstolos de Jesus e também padroeiro dos pescadores. Os pequenos também mostraram que a fé começa desde cedo. Ao som de uma banda marcial, o cortejo seguiu até a bacia do Pina, onde cerca de 50 barcos esperavam para continuar a procissão na água. Sob aplausos, os pescadores da comunidade carregaram a imagem do padroeiro até um dos barcos. Foi um momento de emoção para todos. Há 56 anos, a colônia de pescadores Z1 do Pina organiza a procissão para festejar o Dia de São Pedro. Essa procissão começou nos anos 50, quando o seu Assis foi ao Rio de Janeiro e copiou essa procissão no Rio de Janeiro. Aí trouxe para cá, começou na jangada, passou para os barcos e até hoje se mantém essa tradição. É a fé do pescador. Há mais de 10 anos, a devota Maria Inês participa do cortejo e acredita no poder de São Pedro, que é considerado o guardião das chaves do céu. Nós católicos temos que acreditar, né, filha? Se Deus entregou a chave a ele, né? A gente só entra lá se ele abrir. Acaba amanhã a programação do primeiro Circuito Comedoria de Mercados, festival realizado nos mercados da Madalena, Encruzilhada e Boa Vista, desde o início deste mês. Trios de forró e grupos de voz e violão se apresentam nos 3 mercados, do meio-dia às 3 da tarde. A iniciativa, que tem o apoio da Prefeitura do Recife, é para valorizar e divulgar os mercados públicos da cidade. O nosso jornal volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Um ótimo final de semana para você. A gente se despede hoje com Targino Gondim e a música Fingindo Que Não Tá. Fique agora com o negócio é o seguinte, e logo depois, o Edição Nacional. Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo. Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo. Você quer voltar pra mim? Meu bem, não faz assim, não fique se escondendo. Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo. Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo. Você quer voltar pra mim? Meu bem, não faz assim, não fique se escondendo. Aos pouquinhos vou morrendo de tanto esperar por você. E você não vem não, e você não vem não. Nosso Jornal. Oferecimento Prefeitura da cidade do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas.